pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre um assunto que já devia ter falado há muito tempo, esse vídeo tá super atrasado, que é com relação à nossa vinda aqui para os Estados Unidos. A gente tá aqui agora. E daí eu quero contar como é que foi o processo, como é que a gente fez e contar tudo aqui para vocês. Vamos começar do começo, né? Eu acho que a primeira vez que eu vi a palavra intercâmbio com relação à gastronomia foi em 2020, quando a gente tava namorando ainda. E daí eu tava no Instagram, olhando assim aleatoriamente, e eu vi uma propaganda de uma empresa chamada Chefes Sem Fronteiras. E daí eu vi lá um layout assim, se você for graduando em gastronomia, estudante, formado em menos de um ano em gastronomia, você tem como fazer um intercâmbio remunerado e tudo mais. Daí aquilo me chamou a atenção. E daí eu salvei lá essa propaganda e depois eu fui mostrar pro Guilherme. E eu acho que foi em 2020, não foi? Quando a gente tava namorando ainda. Uhum. E daí foi daí que veio nosso primeiro contato, assim, com essa ideia de fazer um intercâmbio fora, né? E daí eu salvei e falei pro Guilherme. E daí ele falou assim, poxa, eu me interessei por isso, né? Ele também gostou da ideia. E daí eu entrei em contato, na verdade, pelo WhatsApp, com a empresa e fui saber mais ou menos umas informações e tal, como é que funcionava, pra gente já ter uma noção, pra se planejar, porque a gente já olhou assim, bateu o olho assim, um pro outro e já viu que a gente queria fazer isso, entendeu? Já namorando assim. E foi uma coisa de conexão, porque eu sempre tive uma vontade, se não é um sonho, uma vontade de morar fora, nem que fosse por um tempo, e o Guilherme também que já queria fazer isso. E daí meio que bateu as nossas vontades, né, com relação a isso. E daí, voltando, eu falei com a empresa já pra saber como é que funcionava, o que é que precisava, pra gente já ir se planejando, principalmente financeiramente, né, porque a gente sabe que qualquer intercâmbio você precisa ter um planejamento financeiro bem adiantado, antecedente, né? Com antecedência. E daí foi isso. Comecei a seguir a página da empresa, que de novo é Chefes Sem Fronteiras. Vocês podem achar no Instagram, é uma empresa assim que eu nem conhecia, nem sabia que tinha. E nem sabia que tinha essa possibilidade na área do Guilherme, justamente, que é gastronomia. E fui seguindo, né, para saber se a empresa era idônea, ficar vendo assim as postagens, ficar vendo as pessoas que iam por esse programa, por esse intercâmbio, para saber se era isso mesmo, ver assim, sondar mais ou menos como é que era o processo e como as pessoas ficavam depois, contando as suas experiências e tudo mais. Porque eles sempre repostam assim os stories de quem faz o programa e tá nos Estados Unidos. E daí eu lembro que eu vi um post de um menino no Chefes Sem Fronteiras, ou eles repostaram uma coisa assim. E daí eu vi que uma amiga minha tinha curtido esse post, que é inclusive a Sara, uma querida. E daí eu falei, será que a Sara conhece essa pessoa? Daí eu fui no Instagram da Sara, falei com ela, que ela mora longe lá no Paraná, mas a gente sempre se comunica. E daí eu falei, Sara, tu conhece esse rapaz aqui? Ela, sim, ele é super meu amigo e tal. E aí eu perguntei, ele falou como é que foi a experiência com essa empresa e tudo mais. Ela, super tranquilo, ele adorou, foi muito massa. E daí foi meio que uma confirmação, assim, de uma pessoa conhecida de que a empresa realmente era séria, sabe? Porque às vezes você fica sem acreditar, né? Mesmo tendo tudo ali pra ser uma empresa certa mesmo, você fica assim, será que é, não é? E eu sempre fui meio assim, de prestar atenção em tudo pra não ficar me iludindo demais com uma coisa que pode não ser ou pode não ser, né? Pode ser ou pode não ser. E daí fiquei, né, nesse tempo eu e o Guilherme, a gente já começou a se planejar. E quando faltou quanto tempo, Gui? Faltou pra quando? Pra gente começar a dar entrada mesmo. A gente falou com eles em fevereiro de 2022, não foi?
Não, 2022 a gente já tava quase 2021, aqui. não. A gente falou em Fevereiro de 2021. novembro de 2021. No fim de Ah, 2021. sim. A gente já tinha falado antes, Eu né? já tinha falado antes, mas A gente assim, pra começou o começar, processo. a gente Sim. começou o A gente processo. começou o processo por volta de novembro de 2021, que foi na época até que eu tava saindo do Lohan Sudô, né? Foi. Eu tava saindo de São Paulo, voltando pra cá. Foi. E a gente já tava começando a entrar em contato com eles. Foi uma época, inclusive, que o dólar tava em alta e um pagamento de $100 saiu por quase R$ 600 pra mim, né? Porque tem uma taxa de inscrição. Eu vou contar o processo. O que é esse intercâmbio? O que é que a gente fez para estar aqui? É um intercâmbio remunerado para as áreas de hotelaria, gastronomia e turismo, não é? E o Guilherme é formado em gastronomia. E para ele participar, ele ia estar encaixado na categoria de ser formado com menos de um ano no curso de gastronomia. Sim. E daí você pode escolher uma dessas 3 áreas para trabalhar num hotel. Hotel normalmente de 4 ou 5 estrelas, tem até hotéis com estrela Michelin. Então, assim, é um programa muito bom. E você tem o direito de ficar 12 meses nos Estados Unidos, mais um mês de Period Grace, que se chama, que é esse período que você tem mais de um mês, pra, enfim, dar uma última passeada nos Estados Unidos. Se você for da hotelaria, você consegue estender esses 12 meses para 18, ficar 6 meses a mais, 1 ano e meio, Vai ficar né? 1 ano e meio pra hotelaria. Mas a empresa geral que conecta tudo e que faz tudo acontecer, que é a Intrax, ela, pelo menos no site, nas informações lá, a gente verifica que para gastronomia não pode ser estendido esse período. São 12 meses e ponto. Pelo menos foi isso que eu me 13 recordo. meses, no caso. Possivelmente 13, se eu solicitar a extensão, né? Não, tem o Period Grace junto. Mas não é, eu tenho que solicitar. Tem Tipo que assim, solicitar. tem que avisar. Eu assim. pensei que era automático. Tudo, você sempre tá tendo contato com a Intrax pelo portal deles. Mensalmente a gente vai estar lá fazendo. E a Intrax é outra empresa, junto com a Chefs Sem Fronteiras, que fez esse intercâmbio nosso ser possível. A Intrax, no caso, seria a global. O Chefs Sem Fronteiras e a Trainee Experience seria dos Estados Unidos e do Brasil, a mesma empresa basicamente, que vai entrar em contato com a Intrax, com o hotel, vai conectar tudo. Mas, enfim, o meu sponsor, ou a pessoa, a empresa que está pagando, é basicamente a Intrax. E a empresa que está me hosteando, a minha host company, é o Charleston Place, o hotel daqui de Charleston, da Carolina do Sul. E a nossa agência, basicamente, foi o Chefs Sem Fronteiras. Né? A nível nacional, né? A nível nacional foi o nosso primeiro contato e foi quem direcionou tudo desde o início, né? Então, inclusive essa questão das opções, você está fazendo gastronomia, você está começando a estudar hotelaria, uma coisa que o pessoal faz bastante para encontrar uma brecha no tempo que você consegue ficar aqui, né? Porque para você repetir o mesmo visto, pode... por exemplo, a gente assim que sair daqui, quando completar os 12 meses, pra gente repetir esse mesmo visto pra vir pra cá novamente, a gente teria que basicamente esperar 2 anos. Voltar pro Brasil, esperar 2 anos para que a gente conseguisse aplicar de novo. Porém, se você for estudante, você consegue trancar seu curso e vir pra cá. E você vai passar seu 1 ano aqui, vai acabar o seu curso, que geralmente é um curso superior técnico, então são 2 anos, não são 4. Você vai, sei lá, faltando 1 ano para acabar o curso, você tranca, vem para cá, volta, passa 1 ano no Brasil para completar o curso e você já consegue aplicar de novo, porque você vai vir primeiro como estudante e depois como formado, recém-formado. Como o Guilherme já é formado, não tem como ele fazer isso. Ele tem que voltar para o Brasil, a gente tem que voltar para o Brasil e esperar 2 anos para poder retornar por esse mesmo programa. Que é a gente tá com visto, ele tá com J1 e eu tô como J2, que sou acompanhante dependente dele, que sou a cônjuge, né? E também vale lembrar que existem 2 tipos de J1. O J1 que é o Work and Travel, que são 4 meses que você fica aqui e você pode basicamente trabalhar com o que quiser. E tem o outro J1, que é o meu, que são um tempo determinado e você vai trabalhar apenas para aquela empresa. Você não tem permissão para trabalhar com nenhuma outra coisa. Entendeu? Você não pode fazer mais nada, você não pode sair
de Nordeste, nem nada. Não inventa essas coisas. E daí, voltando, a gente entrou em contato com eles para realmente começar o processo, acho que em novembro de 2021. A gente já fez eles têm um encarte, um PDF, que tem mostrando todos os processos que você tem que passar e todas as taxas que você tem que passar. E cada processo que você vai avançando, você vai pagando uma parte. E daí a gente já pagou a inscrição, eu não lembro exatamente os valores, mas paga a inscrição, tudo em dólar, tá, gente? São taxas em dólar. E daí a gente faz a inscrição, depois eles ficam enviando toda semana uma lista com os nomes dos hotéis que tem disponíveis as vagas, e daí tem para vários lugares nos Estados Unidos, tem praticamente todos os Estados Unidos, tem Califórnia, tem Texas, tem Atlanta, tem muito para Atlanta, tem para Colorado, enfim, para vários lugares, Wyoming, e daí eles dão essa lista semanal, com aí 30, 40, né? Tinha 30, 40 hotéis aí pra gente escolher 3, e daí a gente escolhe 3 por cada vez. E daí quando a gente escolhe, daí eles já marcam a entrevista. Eu não lembro se nessa fase já tem que pagar outro valor, não lembro. Eles marcam a entrevista, não lembro a questão. Aí marca a entrevista. Daí você tem que escolher 3. A sua primeira opção, a sua segunda e a sua terceira. E daí é marcada uma reunião com o RH do hotel daqui dos Estados Unidos. Uma pessoa faz uma entrevista com você em inglês e tudo mais. Um recrutador americano. E daí você tem essa entrevista com essa sua primeira opção. Se você passar, você já começa a pagar todo o resto do processo e já fica marcada a sua vaga, e é só se planejar para vir para os Estados Unidos. Se você não aceitar, se você não for aceito, quer dizer, você já vai para a sua segunda opção, aí você vai fazendo. Não passou nessa, vai para a terceira. Caso você se arrependa, por exemplo, depois de já ter passado na entrevista e fale, mas eu não quero ir para esse, você vai ter que pagar uma taxa tipo de desistência, né? O dropout fee. Do dinheiro que você pagou, essa taxa vai ficar e você vai ter que pagar novamente para continuar no progresso. E é uma coisa muito válida isso, porque você tem que se planejar antes, você tem que manter a sua palavra. Se a empresa que entra em contato, imagina você essa empresa que já está planejando, já fez toda a schedule, já gastou a hora do seu funcionário para ele entrevistar o outro e depois o outro simplesmente desiste. Então eu acho muito justo essa taxa. O que a gente tem que fazer para não se arrepender é pesquisar muito antes sobre cada estado e sobre cada empresa. E aceitar colocar a sua primeira opção como realmente aquele lugar que você quer ir. E as outras 2 lugares que você quer ir também, mas não tanto quanto a primeira. Não seria tão bom. O que acontece é que existem estados aqui que o custo de vida é absurdo, existem estados aqui que são mais frios, estados que são mais quentes, e tudo isso a gente considerou. E daí desculpa. E daí o Gui, a gente escolheu 3 lugares. O primeiro lugar foi para Charleston, os outros 2 foram para Nashville. Na verdade foram 2 para Charleston e 1 para Nashville. 2 para Charleston e o último para Nashville. Aí o Gui escolheu, a gente demorou um tempo, a gente ficou analisando bastante, sabe, os hotéis, ficou olhando os lugares, ficou pesquisando. E daí o Guilherme já, como eu tinha falado, né, escolheu para Charleston as 2 primeiras vagas e a última para Nashville. E daí ele foi fazer entrevista com o hotel chamado Charleston Place, que foi a nossa primeira opção. Por quê? A gente já tinha pesquisado muitos lugares e tinha coisas que a gente não queria. A gente não queria um estado que fosse muito violento, porque assim, tem lugares violentos aqui nos Estados Unidos, ou uma cidade muito grande, porque normalmente cidade muito grande tem muitos problemas e tem mais problemas com violência. Outra coisa que a gente não queria, um lugar que nevasse, porque a neve, você conviver com a neve é uma coisa difícil. E você precisa obrigatoriamente ter um carro, por exemplo, se você quiser ir para os lugares. E não era uma opção pra gente. Outra coisa que a gente queria, um lugar que tivesse um custo de vida melhor, que não fosse muito caro. Por exemplo, a Califórnia é um estado muito caro.
E é uma coisa que a gente não queria. E outra coisa, voltando ao tema, né, do clima, a gente não queria um lugar também muito quente. Tipo, tem lugares muito quentes aqui nos Estados Unidos. A gente queria, assim, uma temperatura amena, ou uma temperatura que a gente fosse mais acostumado. E já baixa o calor da nossa cidade. Vamos dar uma... Mas, de qualquer forma, a gente escolheu Charleston, aqui na Carolina do Sul. É um estado aqui do sul, sulista. E ele, pelo que a gente pesquisou, né, não é um estado nem muito quente, nem muito frio. E aqui não neva, e aqui tem praia. Apesar de a gente estar um pouco longe do centro, aqui tem praia. Tem uma umidade boa, a gente não vai se preocupar com o clima muito seco, que a gente não é acostumado. Pelo que eu vi, o ranking, né, que a gente viu um ranking, não tá entre as cidades mais caras para se viver e nem as mais violentas. Então, esses foram os motivos pelos quais a gente escolheu Carolina do Sul. E com relação à vaga, a gente escolheu porque na vaga tinha falando que eles queriam um candidato com inglês strong English, né? Um inglês forte e de preferência. E queria também, de preferência, que tivesse experiência, mas não era requerido. Então, não era obrigatório. Não era obrigatório. Então, era uma vaga muito perfeita para o Guilherme, porque ele veio como intern. Então, daqui ele já vai sair com a experiência e o pagamento também tava legal, entendeu? Um pouco acima assim, do que a gente estava planejando ou vendo pelas as métricas assim, de pagamento da hora dos Estados Unidos, né? Dependendo da sua experiência e tudo mais, se for um cara que já trabalhou em restaurantes grandes, se tiver mais de 5 anos de experiência e quiser fazer esse programa, você consegue. E você consegue ganhar até $21 talvez por hora. Mas se você entrar como intern e for para um estado que tem um custo de vida muito barato e pegar um hotel que não paga tão bem, você pode receber $14, né? E o pessoal de hotelaria vai acabar recebendo menos, geralmente, porque também há a questão da tip, né? Da gorjeta. Então, para balancear, eles pagam menos. Tem gente que recebe mais e ainda ganha tip, né? Essa aí para hotelaria seria perfeita. E daí, ele tocou num ponto importante. Se você tiver mais ou 5 anos de experiência ou mais, você também pode fazer esse intercâmbio. Estudante, né? Quem é formado em menos de um ano, por menos de um ano em gastronomia, hotelaria, etc. E quem tem 5 anos de experiência, mesmo se não tiver o diploma. Então, isso é muito interessante. Para quem tem experiência na área, eu acho uma ótima oportunidade. E daí, voltando à vaga, esses foram os motivos pelos quais a gente escolheu Charleston. E a gente tá gostando muito. Como eu disse no começo do vídeo, já era pra gente ter gravado há muito tempo esse vídeo. Porque eu tava super ansiosa, aí o pessoal me perguntando, tá, mas como é que foi? Porque foi meio que do nada, assim, para algumas pessoas, porque realmente só queria contar quando tudo tivesse certinho, tudo pronto. Porque apesar de ser um programa certo, numa empresa séria, tem um monte de coisa que a gente teve que fazer, foram muitos processos, a gente passou uns perrengues aí, enfim, muita coisa. E daí por isso que não deu tempo de fazer antes, a gente teve também um tempo para se adaptar aqui, para chegar, para, enfim, ficar bem no ambiente, organizar nossas coisas, então demorou um pouco para sair esse vídeo. E o que teria mais para falar sobre esse processo? Tá, outra coisa. E daí o Guilherme fez a entrevista, ele já passou na entrevista. A primeira opção, que foi o Charleston Pace, ele já passou. Foi uma entrevista super tranquila, não foi, Guilherme? A moça do RH super atenciosa, respeitosa. Foi bem, não foi aquela coisa tão formal e rígida. Ela foi amigável, foi uma entrevista boa, né? E depois que a gente passa nessa entrevista, a gente, claro, para saber se passou ou não, geralmente você vai saber no final da entrevista, né? Mas para ter certeza mesmo,
geralmente 2 dias e você vai receber pelos chefes que foi aprovado ou reprovado e vai ser marcada a próxima. No caso, eu fui aprovado, a gente esperou, eu acredito que 2 ou 3 semanas, demorou bastante, no nosso caso específico, não sei porquê, mas você espera um pouco e assim que souberem que você foi aprovado, você vai receber um invoice, né? Uma requisição de pagamento relacionado ao seu programa. Você pode optar por pagar à vista ou parcelado o seu seguro saúde, que vai totalizar aí quase $3.000 por pessoa. E teve que pagar o meu e o dele, porque é um seguro saúde obrigatório. E daí, quando ele já passou na entrevista, já mandaram esse invoice para pagar o resto do programa. E daí como a gente já tinha se planejado antes, como eu já falei para vocês, por isso que planejamento é importante, ou facilita muito, a gente já decidiu pagar tudo à vista pro ano inteiro, porque a gente também recebeu desconto pagando à vista. Então, o planejamento é importante por isso, porque a gente teve uma previsibilidade do que a gente ia ter que gastar, assim, fazendo uma média de como ia estar o dólar e tudo mais, e a gente conseguiu pagar tudo à vista, né, Gui? E depois de um belo perrengue, sim, depois de um belo perrengue, que talvez eu conte aqui depois, com relação a esse pagamento, até nada a ver com chefes, com Intrax, nem nada aqui no Brasil com o banco. Mas, enfim, talvez seja um tema para um outro vídeo. E voltando, né? Você passou... Sim, conseguimos finalmente pagar. Assim que você faz o pagamento, eles começam a processar, por exemplo, alguns documentos que são necessários. O SEVES, o DS 2019 e tudo mais. E quando eles tiverem processado e enviado para você, vem dos Estados Unidos esse documento, o DS 2019, se eu não me engano, né? Esse documento eles vão receber do governo e vão enviar para o Brasil. Quando esse documento finalmente chegar no Brasil, aí você vai marcar o seu visto. E daí o Chefes Sem Fronteiras já não entra nessa parte, o visto fica com a gente. Com a gente e com o consulado, né? É um processo à parte. Claro, você pode contratar alguma empresa para lhe ajudar aí com o preenchimento do formulário, porque quem ajudou a gente, burocracia. Quem ajudou a gente a preencher esse documento, qual foi o documento? O 7002? Não, o 7002 é o Training Plan, que também vem da Intrax que desenvolve. Esqueci, tem um nome específico. Quais são os documentos que tem? O DS 2019, o meu e o seu. Isso. O 7002, que é o seu Training Plan. O Training Plan é o que ele vai fazer no intercâmbio dele, com todas as fases, tudo que ele vai fazer na cozinha. Que a gente também tem que esperar, isso também tem que ser todo também tem que esperar. Qual porque outro? isso daí você também precisa levar basicamente esses dois documentos. O documento SEVES, que é o I-20. I-20, 90, alguma coisa assim, que é comprovante do pagamento da taxa SEVES. E basicamente isso. Quem nos ajudou foi a Portside. Portside? Se eu não me engano. A Portside. Eu vou colocar aqui. Eu esqueci o nome completo, mas é Portside. O nome certo da empresa que ajudou a gente com isso. No preenchimento. Também a janela aí de um outro vídeo sobre o nosso processo nas embaixadas, no consulado. A gente vai fazer um outro vídeo sobre o nosso processo de como foi tirar o visto e tudo mais, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. E daí, depois que a gente pagou tudo isso aí, deixou tudo certinho, recebeu os documentos, a gente já foi se preparar para viajar, né? A gente comprou dólar, é muito importante você ficar comprando dólar, assim, de vez em quando, para pegar o dólar, assim, numa média, ficar analisando, ficar vendo o crescimento, enfim. Você vê, por exemplo, é fácil, você vê que, por exemplo, final 2021 tava quase R$6 o dólar. Ele deu uma queda muito grande no começo de 2022. Então ali você já pensa, posso comprar agora para garantir que eu compre antes dele subir, ou eu posso esperar um pouco para ver se ele cai mais ainda. Essa decisão não é fácil. Tem muita gente aí que diz que ele vai continuar descendo, que ele vai continuar subindo, mas querendo ou não, eu acredito que só se trata de sorte. E a gente teve sorte. A gente teve muita sorte, a gente pegou o dólar assim numa fase mais baixa e a gente já comprou assim que a gente achou que precisava, né? E daí foi isso.
E com relação à vaga, o Guilherme tá gostando bastante, eu também tô gostando muito aqui do estado. Tem algumas coisas diferentes, outras parecidas, de onde a gente morava. E é isso, basicamente. E o próximo vídeo vamos falar sobre o nosso processo do visto, que é melhor num vídeo à parte, pra ficar mais bem contada a história, né, Gui? Uhum. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever, ativem o sininho e me sigam nas redes sociais.